ponto é que o Brasil ainda não chegou no ponto de chegar e falar, eu vou enfrentar o meu problema, a causa dos meus problemas. Porque o que o Brasil fez esse tempo todo? Faz 30 anos que ele faz isso. Ele aumenta o gasto, aumenta a receita. Aumenta o gasto, aumenta a receita. De repente, aumentou muito a dívida, daí aumenta mais a receita para acomodar. Mas nós nunca fomos na essência, ou seja, no aumento do gasto público. A maioria desse gasto absolutamente desnecessário num país tão carente como o Brasil. Daí não sobra dinheiro para quem está precisando. Você fez uma coisa boa com a discussão agora. Se diz, no fundo, nós estamos discutindo o que é inútil. A gente devia discutir uma outra coisa, é isso, Felipe? Sim. Olha, eu acho que os elementos estão todos colocados e acho que a discussão é exatamente essa. De um lado, a sustentabilidade fiscal, que é fundamental. Isso significa o seguinte, olha, você tem que ter dívida, dívida é uma coisa boa, desde que você seja um bom pagador, mas mostre isso, quer dizer, mostre que é capaz de se endividar de uma maneira sustentável. E, de outro lado, todos os outros elementos do desenvolvimento econômico, da eficiência do gasto, de como o Estado pode reduzir um determinado gasto que está sendo mal feito para colocar dinheiro em investimento, para fazer projetos pilotos que testem determinadas iniciativas que tenham um efeito multiplicador mais elevado para a economia. Então, são duas questões, mas que estão umbilicalmente relacionadas. Sim. O que mais me preocupa hoje é a primeira, a sustentabilidade fiscal, porque sem ela é como ir à guerra sem armas. Se você tem uma dívida que começa a desancorar, esquece. A âncora fiscal, que é o teto de gastos, com todos os seus problemas, e lá no início, em 2016, Mansueto sabe, eu fui um crítico de alguns dos pontos desse teto, da forma como foi desenhado, mas ele é a âncora atual. Você está alçando a âncora e deixando o barco à deriva. A dívida PIB depende de crescimento econômico e taxa de juros. A taxa de juros está precificada em 11%, 12%. Ah, está exagerado. Que seja 8%, 9%. Aí nós vamos ter uma inflação em torno de 4%, 5%. Então nós estamos falando de uma taxa real de juros, vamos jogar por baixo, de 4%. O juro menos a inflação. Okay. Você pega esse juro e compara com o crescimento esperado para o ano que vem. 1,5% no máximo, os mais otimistas estão falando. Então, 4 menos 1,5%, 2,5%. Quer dizer que a dívida pública vai ser turbinada por esse motor de 2,5%. Não tem escapatória. Ah, mas nós estamos saindo de um ponto mais baixo. Verdade. Foi feito um congelamento de salários, militares foram deixados de fora, mas o grosso dos servidores não teve reajuste. Agora, nós temos que olhar para frente. Na margem, como dizem os economistas, nós estamos já piorando. Eu acho que já iniciamos, talvez, um filme muito parecido com aquele do período que eu mencionei, da contabilidade criativa, infelizmente. Não, eu acho que tem conserto, tá? Eu acho que, assim, é grave, ninguém está tentando dourar a pílula, mas tem conserto. E mesmo no ponto, Ilan, é o seguinte, vale lembrar que a gente fez uma reforma da Previdência. O gasto real da Previdência hoje cresce menos da metade do que crescia há 3, 4 anos atrás. Foi um enorme avanço. Então, assim, acho que o Brasil, pela maturidade política, a discussão política está melhor. Hoje a gente discute privatização sem ter medo de ser agredido. Há 5, 6 anos atrás, eram temas difíceis de começar um debate. Então, acho sim que teve a maturidade. E questão de sustentabilidade de dívida, se eu coloco no meu modelo o seguinte, olha, o Brasil vai ficar com juro de 10% ao ano e o Brasil vai crescer 1% ao ano. A dívida não para de crescer, a gente vira a década com a dívida crescendo. Agora eu coloco no meu modelo o seguinte, olha só, a gente vai ter um ano de juro alto, que é 2022, para trazer a inflação para a meta, e depois o juro começa a cair para 6,5% e o Brasil vai fazer algumas reformas no próximo governo e fica crescendo entre 2% e 2,5%. A dívida começa a cair lá em 2025, 2026. Então, esse cenário de sustentabilidade de dívida ela é muito dependente do que você coloca de crescimento de PIB e de taxa de juros. O meu ponto é o seguinte... É muito sensível, né? Muito sensível. A gente já entrou numa rota sem volta, que a gente vai ter que fazer um baita pacote econômico daqui a 12 meses. A minha resposta é não. A gente no Brasil tem tanta ineficiência, inclusive do lado de arrecadação, que a gente ainda tem a possibilidade de aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária. A gente tem um bocado de regrinha especial, pessoas jurídicas sem empregado, que a gente chama de pejotização, que o governo perde muita arrecadação. Regras de tributação especial. Por exemplo, no Brasil, não sei se você sabe, quando uma pessoa completa 65 anos de idade e tem renda de aposentadoria ou pensão, a faixa de isenção de imposto de renda automaticamente dobra. O Brasil perde 10 bilhões de arrecadação por ano. Por que isso? Fora as renúncias fiscais, as zonas... Exatamente. Então, assim, a gente tem chance ainda
no governo, no novo governo, com força política. E aí tem um ponto importante: nenhum economista, nenhum ministro da Fazenda, por melhor que seja, vai fazer ajuste fiscal no Brasil. Ajuste fiscal é, por natureza, um debate político. Se a política não quiser fazer ajuste fiscal, nós não faremos ajuste fiscal e as coisas vão piorar. Mas se a classe política entender a necessidade do país fazer ajuste fiscal, aí a gente avança. E tem formas de a gente, inclusive, ter ganho de arrecadação sem aumentar a carga tributária. E o controle da despesa é difícil, mas a gente vai ter que debater quais programas funcionam e quais programas não funcionam. Porque o problema do Brasil, diferente do México, Colômbia, Chile, Peru, não é aumentar o gasto para a gente reduzir desigualdade social e pobreza, é mudar a composição do gasto. O Brasil gasta muito e gasta mal. A gente tem a carga com esse orçamento obrigatório que nós temos, no fundo eles estão brigando por causa de o quê? De 6% do orçamento. 6, né? 6, eu até estava mais otimista, achava que eles podiam brigar em torno de 9% do orçamento, é menos ainda. Mas, novamente, a discussão do Brasil é como a gente muda a composição do gasto para torná-lo mais distributivo, reduzir desigualdade de renda e pobreza. Em outros países da América Latina, a discussão é, de fato, aumentar o gasto, porque o gasto é muito baixo. Não é o caso do Brasil.